Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 20 de 11 de 2017, 17 horas e 6 minutos. Feriado da Consciência Negra. Não tem pregão na Bovespa, mas no exterior sim. Então achei por bem fazer na mira do trader, estudando as bolsas da Europa, Estados Unidos e também o EWZ. E algumas ações que estão na lista aqui a pedido do pessoal do YouTube. Eu aproveito para falar sobre a imersão técnica presencial Top Traders, que ocorrerá nos dias 12 e 13 de dezembro em São Paulo, horário do pregão, ao vivo. Eu fico ali sentado com meu notebook de frente para os alunos, com a projeção da minha tela ali na tela de projeção, da tela do meu computador projetada na tela que fica ali na parede. Os alunos conseguem visualizar com qualidade digital e me ouvem, conversam, debatem comigo o tempo inteiro. E a diferença da imersão online, pessoal, é que a gente está ali juntos tomando coffee break, tem almoço, tem o contato pessoal, tira dúvidas ali ao vivo, opera. É tão fantástico quanto a imersão online, mas tem esse contato pessoal, uma oportunidade única. Há muito tempo que eu não faço imersão presencial, então essa é a oportunidade. A gente está fazendo a lista de espera, você coloca seu nome e seu e-mail, a lista vai ser feita até o dia 26. E o que a gente vai fazer? Dia 26 a gente vai ter a lista. A gente abre as matrículas para o pessoal da lista. Se sobrar alguma vaga, a gente abre para o público. Talvez nem tenha a página de curso, aquela coisa toda. Talvez a gente, com a própria lista, já preencha a turma, uma turma entre 20 e 30 alunos, e aí já encerra e vê uma oportunidade para 2018, mas não tem previsão. Então é uma oportunidade única aí para o pessoal que quer fazer essa imersão, dias 12 e 13, horário de pregão. E aí, pessoal, eu vou começar aqui fazendo os estudos de hoje pelas criptomoedas. A gente está vendo aqui Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, todas elas em alta. Hoje é um dia de alta para as criptomoedas, né? Então vamos falar aqui do Bitcoin, Bitcoin Cash e Ethereum hoje. O Bitcoin, ele fez aquele movimento previsível, né, de vir aqui nos 6 mil dólares. A partir daí voltou a subir, né, e está subindo com volume, inclusive hoje. Ignorem essa alta aqui, pessoal. A gente vai se basear nessa alta aqui de 2,42, mas numericamente está correto aí no cartezinho, 8.198 dólares. Eu não sei se vocês se lembram que eu estive no Visão Técnica algumas semanas atrás e eu falei que eu acreditava que não haveria o fork e que o mercado despencaria por volta de 6 mil dólares, talvez um pouco abaixo para fechar esse gap. Quem não viu pode ver lá a gravação, ele fez exatamente isso, análise técnica pura, né? Topo anterior, fechamento de gap, rompimento falso do topo anterior, um movimento muito forte contrário, e eu comentei que no médio prazo, talvez para 2018 mesmo, eu acredito que ele busque 10 mil dólares. Então, um movimento bem técnico, né? Aí rompeu o topo anterior, e enquanto acima do topo anterior, ele deve ter sim correções, mas deve fazer um zigue-zague ascendente. Ok? Aí está sendo muito falado também o Bitcoin Cash. Existem algumas inovações que o Bitcoin Cash traz, então atraiu muito volume, fez uma correção e voltou a subir. Eu vejo o Bitcoin Cash com bons olhos, assim. Eu acho que é como se o Bitcoin fosse meio que uma estrada de mão única e o Bitcoin Cash seria uma estrada com mais pistas ali. Ele foi concebido de uma forma, na minha opinião, mais moderna, digamos assim. Então, eu acredito que está já ocorrendo uma migração para o Bitcoin Cash, mas assim, o movimento ele foi bem materializado já, né? O negócio saiu de 300 dólares para 1.500 dólares praticamente, agora é um processo corretivo. Deu uma boa chance de compra aqui na correção, em 863 dólares, e agora segue uma trajetória ascendente por enquanto. Ok, falar do Ethereum, que também hoje sobe 3,72 a 365 dólares e 58. Então, com essa alta recente, as criptomoedas passaram de 200 bilhões de dólares de valor de mercado novamente. Aí falando do Ethereum, por dólares americanos, né?
Então vamos comparar ali com a cryptocurrency que a gente costuma olhar. Tá 3,65 aqui no Cartesian. Tá 3,61. É uma diferença aí, tem spread, mas aqui tá em dólares também, enfim. Mas está em alta. É importante perceber que o Ethereum tem um gap. Esse gap se fecha a 383, 384 dólares, enquanto acima do 348 e 600 aqui, ou 349, vamos arredondar, ele mantém. E aí eu queria mostrar isso aqui só para a gente ver como é que a análise técnica ela funciona normalmente assim para criptomoedas, né? Eu vou colocar aqui o volume também. Então, é análise técnica. Aquela minha abordagem feita na visão técnica foi análise gráfica pura. É claro que eu também uso alguns fundamentos, como eu faço para ações, mas não difere muito, pessoal. Então, por exemplo, esse padrão aqui do Ethereum, por exemplo, que é uma moeda, eu digamos que está entre... Se não for a minha predileta, está bem perto disso. Você vê que isso daqui é nada mais que a gente aprende na análise gráfica do que um triângulo ascendente, topos e fundos ascendentes, com uma linha reta marcando os topos, né? Rompeu em gap, isso daqui é um gap de corte, análise gráfica pura. Ok? Pessoal, falando um pouco, hoje as ADRs estão operando lá fora, aqui no Brasil o mercado está fechado, mas o que eu faço nesses casos? Eu posso até colocar o link aí para o pessoal que assistir. Eu costumo acompanhar o EWZ. Seria uma ETF, né? Ela é muito parecida ali com a composição do BOVA11. Então, por exemplo, está subindo 1,09, está quase na máxima do dia. Se a gente observar aqui, days range é a mínima e máxima, né? A máxima foi 40 dólares e 29, está 40 e 26. Então, a gente percebe aqui que o EWZ ele está em alta, né? Assim como a Nasdaq está em alta também, Dow Jones, S&P. Porém, é um dia de queda para as commodities. Até o ouro está caindo, né? Ouro, petróleo, prata, tudo em queda. Mas as bolsas estão em alta. Então, o que eu posso falar sobre a EWZ aqui, ele tem no Cartesian, mas ele atualiza só no final do dia. Mas dá para fazer um estudo... Acabou vindo o gráfico da VEG aqui. EWZ. Então, o que eu acho interessante comentar, ele está 40 dólares e 26, né? O gráfico com fechamento de sexta-feira, ele deixou, na semana passada teve um gap aqui, aparentemente um gap de fuga, né? E o mercado começou a subir e ele está muito perto aqui, com o mercado a 40 dólares e 46, como a gente viu aqui, a 40 dólares e 26, a gente sabe aqui que ele rompeu a média móvel de 21, então é um sinal importante. E ele tem uma região de resistência muito importante, que é 40 dólares e 46, que é o topo de maio, depois ele tem 40 dólares e 80, o topo de fevereiro, e ele tem o fundo anterior, a 40 dólares e 63. Então, se continuar essa toada, nós temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos de resistência que podem trazer novamente o mercado para um território comprador. Isso sem contar esse topinho aqui, ó, 40 e 40, 40 e 38 e até esse aqui, ó, 40 e 70. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 resistências bem próximas para o EWZ. Então, se continuar essa toada, ele pode entrar em território comprador ainda essa semana. Ok? Pessoal, falando um pouquinho do Dow Jones, na mira do trader a gente faz um estudo de algumas bolsas internacionais, um estudo mais completo, né? O Dow Jones hoje subindo 0,41%, a gente pode ver aqui. Eu acho... Aqui eu vou colocar em propriedade do gráfico, eu vou colocar talvez branco aqui. Não é exatamente isso que eu queria. Depois eu mudo aqui o tema como um todo aqui, para ficar mais claro, mas vamos lá. Aqui no Dow Jones é um movimento de topos e fundos ascendentes, movimento simples. Ele veio na média de 21, veio nessa região de fundos aqui e respeitou. Eu comento com vocês já há alguns dias que não é que me preocupa, mas é algo assim que fica no meu radar, o Dow Jones poder desenhar aqui um ombro, cabeça, ombro.
Mas como a tendência de alta é muito forte e essa figura pode ser anulada também, eu estou atento, mas eu não deixo de estar posicionado na compra de ações e do índice futuro pelo fato do Dow Jones fazer esse desenho, mas é algo que me deixa de sobreaviso, digamos assim, me traz um pouco de cautela, mas movimento técnico veio no fundo aqui do dia 25/10, né, bem nessa região mesmo, ele marcou uma região de fundo e segurou na média de 21 e está subindo. Falando da Nasdaq, a gente tem aqui o gráfico, a mesma coisa, topos e fundos ascendentes, ele vai trabalhando estilo um caminhão subindo ladeira. Veio na média de 21, fundo anterior respeitou, está subindo. Aí, se deixar a máxima histórica para trás, ele vai galgando degraus, fazendo aquele estilo caminhão subindo ladeira, pessoal, passo a passo. Falando aqui agora da Bolsa da França, índice CAC. Hoje na Europa tudo fechou em alta, eu vou mostrar. Lembra que eu comentei semana passada, pessoal? A gente deve ter uma correção forte, né? Existe um suporte aqui nessa região, né? Foi suporte aqui, aqui foi topo posteriormente. O mercado deixou um doji verde e a partir daí começou a subir e tende, na minha visão, ao movimento de recuperação depois de uma queda bem expressiva. Algo parecido a gente consegue ver no índice DAX da Alemanha, uma queda muito forte até uma região de suporte. Ele chegou a passar um pouco abaixo do topo anterior, mas deixou um martelo, aí repicou perto da média, hoje abriu em queda, mas aí se recuperou e está chegando na média, um candle de força bastante expressivo, e a média de 21 vai ser um indicativo importante para as próximas sessões. Por fim, aqui vamos falar do índice FTSE da Inglaterra, de Londres, movimento igual. Chegou perto da máxima histórica, uma queda forte, né? E aí deixou um sinal de fundo. Eu acho que o índice FTSE teria espaço para cair um pouco mais, talvez até o objetivo desse topo duplo aqui, ou até essa região de fundo, mas eu acho muito difícil se o continente europeu, as bolsas americanas em geral subirem, só ele cair, por exemplo. E hoje ele deixa um martelo com a mínima do movimento marcada, então ele tende a um movimento de recuperação pelo menos até a média de 21. E trazendo aqui eu comentei que o petróleo, né, fechou em... o cobre fechou em alta suave, né, se recuperou. Na verdade foi uma alta até importante, né? Na COMEX ele fechou subindo 0,85, né? E na LME, ou na London Metal Exchange, subiu 0,75, uma alta boa. Na verdade foi uma sessão de recuperação para os metais, então. Só o petróleo que eu acho que não recuperou. Acho não, eu tenho certeza que não recuperou. Ó, o Dow Jones subindo aqui, marcando. Falando do CAGED aqui. Da geração de empregos aqui no Brasil. Ó, em outubro, 7º aumento consecutivo das vagas formais. Positivo em 302.189 vagas. Saldo de emprego em outubro aqui no Brasil. E falando do petróleo, ó. Há um pouco atrás, cerca de 1 hora atrás, ele estava recuando 1% na NYMEX, 1,21% na ICE. Então, é isso aí. Falamos das bolsas internacionais, um pouco do petróleo, do cobre, e agora vamos para o mercado interno aqui. Pessoal, eu vou, para quem de repente não assistiu, vou fazer um overview sobre Ibovespa, né? E aí a gente... Ibov... eu acho que temos algum erro aqui no Ibovespa. Eu estou tentando aqui abrir o gráfico do Ibovespa, mas eu não estou conseguindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Profit Chart e vou fazer o Ibovespa com o Profit. Não tem problema, aqui no Cartesia eu não consegui
abrir esse gráfico. Então vamos fazer o Ibovespa aqui. O que eu dizia aqui sobre Ibovespa, né, na semana passada, que vocês podem acompanhar aí nos programas anteriores. Nós tivemos uma forte entrada compradora, né, com uma pinça de fundo. E o que é interessante dizer é que o mercado ele fechou acima de 73,125, que é um suporte no caso de uma correção, que é simplesmente esse fundo aqui que nós marcamos no dia 27/9. E ele vai ter uma prova de fogo na média de 21. Se amanhã não ocorrer nada muito diferente, ele deve já abrir subindo, né, e romper a média de 21. E depois ele vai ter uma segunda prova de fogo, pessoal, aqui na região de 74.500 pontos, que foram essas barreiras aqui que geraram essa queda recente, ok? Pelo gráfico semanal, era até um cenário previsto na semana anterior, que eu tinha comentado, um recuo até a média de 21. Então, cenário previsível, ver até a média de 21, respeitou e tende a retomar a tendência de alta. Esse é o caminho, pelo menos o mais provável nesse momento, para o Ibovespa. Ok? Aí aqui voltando aqui ao Cartesian, uau, Petro 4 também, eu acho que que não será possível fazer ali. Temos algum pequeno equívoco, né? E aí vamos falar de Petro 4, então, aqui usando o Profit também. A Petro 4, vocês lembram que nos estudos que eu tinha feito, ela, aqui é um gráfico semanal, né? No semanal, perceba aqui que a Petro 4, ela veio na média de 21 também, respeitou, e ela tem um ponto-chave aqui, nessa região, a 15,87. Então, enquanto acima de 15,87 é uma região de suporte que pode sustentar uma alta da Petrobras. Lembrando que no semanal, ela tem um ponto importante aqui, a R$15 que ela respeitou. Essa mínima da semana anterior, ela foi exatamente 15,28. Então, voltando para o diário, ela tende também, hoje está subindo em Nova York, inclusive, né? Ela tende a um movimento de recuperação. Ela deixou aqui um arame de fundo, isso daqui é um arame, subiu na sexta-feira e tende, pelo menos amanhã, abrir, no início dos negócios, fazer um movimento ascendente e abrir subindo. Aí vamos ver aqui se eu consigo abrir o gráfico da Vale. É que aqui já estão os meus estudos, né? Ah, não consigo, que pena. Então vamos fazer aqui no Profit, né? Que já estão as minhas resistências, as minhas retas todas traçadas ali. Mas aí não tem problema, né? Amanhã a gente faz aí com os estudos já traçados, né? A Vale, pessoal, ela fez um movimento de queda, topos e fundos ascendentes, querendo ou não. Se você for avaliar aqui, esse movimento da Vale é um movimento de topos e fundos ascendentes, né? Ela, acima da média móvel de 21, ela tende a tomar força, então é quase um canal isso aqui, né? Isso daqui é quase um canal. Então, ela veio na base do canal, respeitou e tende a buscar essa parte de cima aqui do canal. Então, ela, uma vez acima da média de 21, ela tende a uma trajetória ascendente também. Lembrando que nós temos um ponto importante aqui, a 32,62, né? Que ela deve, inclusive, se manter acima dessa região, né? O 32,62, né? Então, ela tende a se manter acima dessa região e, assim sendo, ter domínio comprador, pelo menos no curto prazo,
Ok? Então, Petro e Vale, aí vamos falar dos ativos que o pessoal pediu no YouTube, né? O pessoal pediu Move3, Movida. O que a gente tem para falar desse papel? Fez topos e fundos descendentes. Ela veio aqui no ponto onde saiu o IPO. Né? Então aqui ela chegou. Quem compra agora compra com desconto, mas ela teria que dar um sinal mais consistente, com aumento de volume, mostrando um fluxo comprador. Eu acho que acima de 7,40 a ação mostra algum apetite, alguma entrada compradora. Quem compra agora está simplesmente fazendo um movimento de antecipação, que muitas vezes é onde você consegue pegar o movimento do início, mas tem o risco de você pegar a faca caindo, pessoal. Aí falando de Dtex, pessoal, e no final eu faço o estudo do dólar e do índice futuro, tá? Lembrando que entre amanhã e o dia 1º não tem estudo do dólar e do índice, é aquela quarentena por causa da imersão que ocorre na quarta e na quinta, tá bom? Mas eu faço no finalzinho uma palhinha assim. Pessoal, Dtex é um bom ativo, uma ação com excelentes fundamentos e é uma ação que segue fluxo. Você pode ver aí na tela, o mercado marcou um topo mais baixo que o anterior, onde está circulado em azul, e ela derreteu, principalmente quando perdeu o 975, que era o topo anterior. Ela perdeu esse suporte aqui em 9,35, que pode ser um eixo de um topo duplo que, num cenário de muita queda, poderia levar a ação a 7,50. Nem sempre essas figuras elas são 100% atingidas o seu alvo, ainda mais quando é uma figura mais sinuosa como essa. Ela corrigiu bem, ela fez um pivô de baixa aqui na perda do 9,35, e agora a tendência primária e secundária são de altas, né? Ela dá um sinal de força com bom volume. Então, é aquela história, se o fluxo do mercado como um todo voltar a ficar positivo, é uma ação de fluxo, ela vai no sentido do fluxo, deve ir pelo menos, né? Nessa fase aqui até que não foi muito, né? Ela continuou caindo depois que o mercado virou em junho, mas eu acredito que ela voltaria a subir, esse é uma espécie de um engolfo. Então, para quem de repente compra nos níveis atuais, o stop está abaixo de 8,84, podendo até entrar numa posição short, porque aí ela provavelmente cairia de forma expressiva se perdesse essa região. Falando de Smiles, o pessoal pediu também. Smiles, eu dizia para vocês que ela tinha algo muito claro. O ponto-chave, eu dizia que a partir do momento que ela fez topo, né, ela deixou aqui uma shooting star com uma longa sombra inferior, com volume e tal, que a correção dela, o alvo era R$ 75, R$ 75,11 aí, que era esse fundo que gerou alta de setembro. Ela foi um pouco além, ela tem um topo anterior aqui, o pico seria 71,55. Talvez eu não consiga aqui traçar a faixa, né? Mas aí a gente sabe que está aqui, né? Ó, aqui na região de 71,60, por ali. Ela passou o fundo anterior, veio até o topo anterior, veio bem pertinho, respeitou e deixou um candle importante aqui, uma Marubozu, que superou os 75,11. Então, sendo esse um ponto-chave, teoricamente aí temos uma situação que favorece a compra. Aí falar de mais dois ativos hoje, eu vou falar de... Aí as outras ficam para amanhã, Magazine Luiza e BTOW. Aí eu falo do índice do dólar no final e a gente finaliza. A Emiglu, ela fez um movimento, de certa forma, até parecido ali com Smiles, né? Ela tinha um ponto muito manjado de alvo,
que era o 53,12, que o pessoal desde aqui dos 90 eu disse que inclusive fui altamente criticado, o pessoal questionando que era uma sandice falar que a ação sairia de 90, quase 90, né? Chegou a bater 87, iria para 53, mas era o que o gráfico apontava, né? Como subiu em linha reta, geralmente a correção ela é mais árdua, né? Principalmente quando ela perdeu esse ponto aqui, que era 68,14, que era intermediário. Ela foi, é claro, é um ativo que tem volatilidade, tem memória compradora fazendo topos e fundos descendentes, e ela achou o alvo aqui e veio numa região de fundo anterior. Então, até a média de 21 e este fundo aos 60,32, que a gente pode até marcar aqui esse ponto, se eu conseguir, não vou conseguir. Mas aos 60,32, estou com uma pequena instabilidade aqui no software, feriado e tudo. Então, digamos assim, que acima de 60,32, né, da média de 21, ela tem espaço para buscar 68,14. Se ela fraquejar aqui, ela volta para 53,12, abaixo de 53,12, 47,50. O que eu acho que dá para traçar como uma ferramenta auxiliar, mas que eu não vou conseguir traçar, seria uma LTB. Ó. Você traça daqui, pessoal, arrasta essa LTB até aqui e passa ela por aqui. Ó. Tá vendo aqui uma LTB imaginária? Porque eu não consigo traçar, né? Então tem que fazer imaginária. Aí funciona do mesmo jeito, né? O software está instável tal, e a gente dança conforme a música. Então, você traça uma LTB aqui, você pode usar como divisor de águas também, que vai te ajudar, vai funcionar muito bem para uma tomada de decisão mais técnica e assertiva. E falando de BTOW3, né? BTOW3, vou tirar esse... Olha que volatilidade histórica alta aqui, por isso que ela se movimenta de forma bem violenta. Quanto mais volátil a ação, mais agressivo é o movimento. Então ela fez um ombro, cabeça, ombro. Eu acho que não faz mais sentido a gente manter a figura aqui desenhada, né? Ela já cumpriu seu movimento, aquela coisa toda. E ela veio numa região que não era necessariamente um... Não, na verdade era, ó. Era um topo anterior. Ó. Topo de outubro do ano passado. Outubro do ano passado. Ela veio milimetricamente até o topo de outubro do ano passado, deixou o martelo e está subindo. É importante dizer que ela está acima de 19,10, que é esse fundo anterior, e a gente pode usar até como referência. Quem comprou recentemente, abaixo de 19,10, ela tende a voltar aqui para baixo na mínima do movimento em 17,15. Então 19,10 em fechamento, ou de repente 18,84, que foi esse outro ponto, e acima da média de 21, ela tende a voltar a 22 aqui, ou até nos 22,68, para a gente ver até onde iria a força de um repique. Mais uma vez, dá para traçar uma LTB aqui, ó, entre esses topos, e usar a LTB como divisor de águas para a varejista. Certo? E aí, pessoal, falando do nosso lindo e belo gráfico do dólar, o dólar fazendo um movimento entre 2.240 e 3.320 por aqui, é um range legal para pegar movimentações, principalmente para o pessoal mais curto. Eu acho que se ele perde a média de 21, novamente ele vem aqui entre 2.240 e 2.250, e aqui ele pode decidir o rumo dele no curto prazo. E acima de 3.287 ele tem espaço até 3.317 ou até 3.322,500. Eu não vejo nada muito claro no dólar no momento. Eu vejo um ombro, cabeça, ombro maior aqui de prazo mais longo e um ombro, cabeça, ombro menorzinho, que eu tinha até comentado na semana passada. Mas como eu estou mais concentrado no índice e nas ações, eu não cheguei... Será que seria aqui? Ou amanhã sobe aqui? Não sei, né? Aí seria daria para traçar uma neckline aqui, alguma coisa do tipo, né? Eu acho que está mais para venda, mas eu não estou posicionado. Eu entraria no dólar numa distorção, por exemplo, sei lá, um gap de alta que não tem justificativa, eu poderia entrar vendendo uma parte, ver como é que trabalha.
Falando do índice, no qual eu tenho inclusive uma compra, vamos dar uma olhada como é que está o EWZ lá fora, ó. Subindo 1,05, está firme, ó, o range de hoje até 40 dólares e 30, ele está bem pertinho da máxima. Então, se não ocorrer nada anormal amanhã de manhã, nós devemos ter uma abertura altista. Ok? Então, falando um pouco do índice aqui, né, pessoal, ele, para a gente finalizar os estudos, ele veio bem perto desse gap, da boca do gap, ele não fechou, e aí deixou um candle forte no dia anterior, isso daqui foi na quinta-feira. Um principal driver para esse movimento ocorrer foi a aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos, né? E é o que depois trouxe a alta lá fora também. Nós não estamos tendo precificação de commodities em alta. Se as commodities derem sinal de vida, o petróleo ou os metais, por exemplo, se recuperaram hoje, a gente viu pelo cobre no início aqui da gravação, a gente pode ter uma alta mais acelerada aqui no Brasil. E aí foi bem importante que ele fechou acima de 72,165 e também acima de 71,865. Isso na quinta, né? Aí na sexta-feira, dando continuidade ao movimento, mais uma sessão de alta, uma alta firme. Então isso indica que amanhã nós teremos testes de provavelmente 3 provas de fogo. 74,175, que é este fundo aqui de setembro, o topo de fevereiro a 74,455 e a média de 21. Eu não sei se o mercado teria força para testar os 3 nesse mesmo dia ou até espaço para subir aí uns 700 pontos, mas eu não acho, mas acho possível sim. Pelo menos esse ponto aqui, 74,100, 74,200, eu acho que ele pode testar. Se ele passar, aí ele teria a região da média móvel e do topo de fevereiro, ali entre 74,400 e 74,500 como uma prova de fogo. Mas o ponto que realmente colocaria o índice em território comprador seria se ele consolidasse acima dessa LTB que nós temos marcada aqui no gráfico. Então, nós temos como resistência essa região de 75,100, 74,100, 74,200, depois 74,455 e a média, região de 74,500 e por fim a prova definitiva na LTB, que derrubou o mercado uma vez, 2 vezes, 3 vezes nas últimas semanas. Ok, pessoal? Então é isso aí. Amanhã eu volto com radar, espero que os estudos sejam úteis. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, ok? Temos EWZ aqui subindo, então tem chance de amanhã ter uma abertura positiva. E os interessados na imersão presencial de São Paulo, nome e e-mail, já estamos com bastante procura. O curso está praticamente confirmado já pela procura, que tem sido muito grande para a pré-lista, que dá direito a preço promocional de primeiro lote, bônus, e dá direito também à garantia da sua matrícula. Ok? Saúde e paz a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Valeu!